cooptá-la para o nosso grupo também, viu, Sérgio? Ela gosta bastante da temática. Boa tarde, Dinete. Obrigada pela presença. Então, a gente, esse ano, resolveu que as reuniões do grupo, que são periódicas, eram mais ou menos reuniões mensais, iriam virar atividades abertas de um projeto de extensão ao longo do ano. Boa tarde, Gabriel, também, obrigado, bem-vindo. Então, a gente vem realizando algumas atividades remotas, outras atividades em parceria com o FEPEC, que é o grupo de pesquisa do professor Sérgio, nosso coordenador que está aqui presente também, viu, Islara, participando conosco, professor Sérgio Luiz, depois ele vai dar boa tarde também a vocês e a todos os alunos. E então a gente vem realizando, mês passado nós tivemos um encontro com a Renata, uma amiga minha também, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi incrível, né? Foi muito boa mesmo. A palestra da Renata está disponível no YouTube, na página do grupo. Ela falou um pouco sobre a representação, né? A literatura, enfim, não só de autoria, mas a representação do negro, da negritude na literatura infantil, né? Ela trabalha com crianças, é professora do município, de uma periferia, uma comunidade, né? Em São Gonçalo, uma região após Niterói, no Rio de Janeiro, e aí ela foi muito interessante. Quem não conseguiu acompanhar, veja pelo YouTube. Ela apresentou muitas obras literárias interessantíssimas que nós não conhecíamos para trabalhar com as crianças, abordando vários temas, né, temáticas e, sobretudo, abordando a representação do negro nessa literatura específica que eu e a Raquel, junto com a Islara e os membros do grupo, estamos investigando cada vez mais a recepção dessa literatura ao público infantil e juvenil. Então, hoje, mais uma atividade, a nossa oficina. Mais uma vez, agradecer a participação de todos os alunos que foram entrando também, enquanto eu estava falando. Passar a palavra, antes de passar a palavra para a Raquel, que vai mediar e apresentar a palestrante e a oficina, eu gostaria só de passar a palavra para o professor Sérgio, nosso coordenador, para ele dar boa tarde, enfim, se apresentar, e depois passo a palavra para a Raquel. Sérgio, por gentileza. Olá, boa tarde. Inicialmente, parabenizar pelo trabalho. A professora Moema e a professora Raquel sempre organizam eventos brilhantes. Parabenizar a presença da Ângela, parceira nossa aqui, da bolsista Dati, de todos os participantes, e também a Islara, né, que vai nos prestigiar. O título do projeto das colegas se chama Letramento Decolonial, Formação de Professores e Recepção da Literatura. Eu achei muito interessante, ainda que seja da sociologia, eu quero participar aqui um pouco, ouvir, acompanhar na medida do possível. E a nossa palestrante, que se chama professora Islara Floriano Mendes, da Universidade Estadual de Goiás, né? Não é isso? E aí, em nome das colegas, em nome da licenciatura em Educação do Campo, dar boa tarde, desejar bom trabalho e sucesso aí na oficina, e a gente fica muito feliz. A gente está com um público, poderia ser maior, professora Islara, mas nossos alunos estão no campo, aqui é época de inverno, muitos sem acesso à internet, alguns sem energia, inclusive, tá bom? Mas a gente fica muito feliz em estar aqui com vocês e tal. Mais uma vez, parabéns, Moema, professora Raquel, a bolsista, Dati, por organizar esse evento. Um abraço. Bem lembrado, Sérgio, a Dati, nossa bolsista. A Islara, ela já entrou no nosso grupo, mas estão se conhecendo agora, né? Vai estar acompanhando as nossas atividades no decorrer desse ano. Somente agora oficializou a bolsa, porque é o tempo da nossa universidade para isso, né? Em que pese as nossas atividades já estejam ocorrendo desde março. Mas agora eu gostaria de passar a palavra novamente para a Raquel, para que ela apresente a Islara e a gente dê continuidade à nossa oficina de hoje. Boa tarde a todos, boa tarde, Moema, sou Sérgio, Ângela, Datiane, Islara, nossos alunos que estão aqui todos, muito boa tarde, viu? Obrigada pela presença de todos. Bom, a Moema falou um pouquinho do nosso grupo, né? A gente criou esse grupo de pesquisa no meio da pandemia e com a ideia de discutir a literatura que chega para os alunos do campo e da cidade, que trabalha com educação básica. Então, é um grupo teórico e prático. A gente trabalha com teorias da literatura, de letramento literário,
mas, sobretudo, a gente discute problemas da sala de aula, problemas reais da educação básica, para mediar essa ponte entre ensino superior e escola, e educação básica mesmo. A Islara é uma colega muito querida, está com a gente no grupo desde o início, e vou falar um pouquinho sobre o currículo dela, mas o que eu vou destacar aqui é que a Islara é uma amiga muito querida mesmo, que apoia, que trabalha junto, e que está sempre disposta a pensar possibilidades, né, de trabalhar a literatura na sala de aula. Só para avisar para todo mundo, a palestra está sendo gravada, a gente vai disponibilizar no final para o YouTube. Daqui a pouquinho eu ponho o link do nosso último encontro aqui também. Então, eu vou falar um pouquinho do currículo da Islara. A Islara, ela é mestre em literatura na Universidade de Brasília. Ela possui experiência em diversos níveis e modalidades de ensino, EJA, Fundamental 2, ensino médio, superior, técnico integrado, integral, tecnológico. Ela já trabalhou em instituições públicas e privadas, além de coordenar projetos e eventos em vários ambientes escolares. Hoje, ela é professora da Secretaria Municipal de Educação de Formosa, que é uma cidade em Goiás, próxima a Brasília. É professora substituta da Estadual de Goiás, do campus Nordeste, e ela já integrou o grupo de pesquisa A Interferência da Linguagem na Saúde Mental, na mesma universidade. Atualmente, ela é membro do Núcleo de Estudos de Pesquisa da Linguagem, do Instituto Federal de Goiás, e ela faz parte do nosso grupo, né? Um integrante importante do nosso grupo, que é Recepção da Literatura Infanto-Juvenil e Práticas Sociais de Letramento Literário. Ela tem como principal interesse literatura, educação, leitura, letramentos, neurociência e linguística. Islara, é um prazer estar com você aqui. Muitas emoções hoje, sempre, mas seja bem-vinda. Obrigada, viu? A Isabel também está aqui do grupo, a Ângela. Todos muito bem-vindos. A palavra é sua, Islara. Olá, obrigada. Estão todos me ouvindo? Perfeito. Sim? Ok. Bom, então, Sim. mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Raquel, professora Moema, professor Sérgio. Eu agradeço mais uma vez pelo convite para estar aqui com vocês nesta tarde e agradeço a presença também de todos que estão aqui presentes, assistindo e que pretendem contribuir e aprender também nessa troca de experiência que a gente procura traçar sempre, né? Bom, deixa eu só colocar a minha apresentação aqui, mas enquanto isso, já vou conversando com vocês sobre a escolha do tema, né, sobre o que eu decidi tratar aqui um pouquinho com todos vocês. Tá aparecendo para vocês? Está carregando, Islara. Ah, tá. Ainda Ótimo. não. Tenta de novo, Islara. Cancela e põe de novo, por favor. Acho que espelhou a sua página e não o documento. Tá, vamos lá, então. Agora acho que vai, né? Agora foi, perfeito. Ótimo. Não está no modo apresentação, mas a gente está visualizando, sabe? Tá aqui. Agora foi, o modo está perfeito agora. Ótimo, então vamos lá. Bom, então, para vocês poderem entender um pouco melhor, né, sobre por que eu escolhi esse tema, de onde eu estou falando, de onde eu estou partindo para poder chegar às possibilidades de falar sobre esse tema hoje, sobre estes temas, né, na verdade são vários que a gente consegue abordar dentro de algumas obras, né, algumas delas eu vou falar aqui hoje, tantas outras que a gente ainda pode encontrar e relembrar, enfim, trazer algumas contribuições para essa discussão. Então, como a professora Raquel já falou na minha apresentação, eu sou professora da educação básica, eu trabalho com o ensino fundamental 2 no município de Formosa e no ensino superior também no curso de letras. Então, eu estou entre esses dois ambientes
tão diferentes, tentando sempre trabalhar com o letramento literário, porque na educação básica eu preciso pensar na formação dos leitores, das crianças que estão ainda passando por esse processo, né, e também preciso pensar nisso, porque o letramento, ele é algo que é contínuo, então eu também preciso pensar nisso para os meus alunos no ensino superior, que estão constantemente, assim como todos nós, ao longo de toda a nossa vida, passando por diversos processos de letramento também, né? Letramento literário também. E serão futuros professores. Então, a formação do professor também eu preciso pensar sobre, para que essas obras e essas discussões que a gente traça durante o tempo que eles permanecem no ensino superior seja frutífera depois, para que eles possam devolver isso para a sociedade, né? Então, nesses dois ambientes, eu tive a oportunidade, além de trabalhar com os meus alunos da educação básica, no superior, trabalhando com literatura infantil, com discussões envolvendo o letramento literário, com a questão da literatura e a sua necessidade e importância de estar permeando o ambiente escolar, ainda que isso careça de diferentes, algumas melhoras, né, vamos dizer assim, em relação às dificuldades que a gente encontra ainda no ambiente escolar, mas como já é bastante falado e visado, e eu vejo isso, eu lido com essa realidade muito próxima no meu dia a dia, é que nem sempre esses alunos da educação básica, eles vão ter acesso a obras literárias fora dali, do ambiente escolar. Então, apesar dos pesares, é fundamental, importantíssimo que a gente invista nisso dentro da escola, né? E aí, para falar sobre esse assunto, eu escolhi uma obra muito famosa, muito conhecida, que é O Menino do Dedo Verde, que é uma obra que alguns alunos da escola onde eu trabalho conhecem, gostam, já leram, se interessaram, né, por isso, gostaram dessa ideia de ler um livro inteiro, né, nem sempre eles conseguem chegar até o final, então é uma obra que chama a atenção, e também dos próprios alunos do ensino superior. Nas disciplinas que eu já trabalhei, que abordam a literatura infantil de alguma forma, eu cito esse livro, eu trabalho com eles, discuto com eles também, e numa outra disciplina agora, recentemente, neste semestre, nós fizemos uma resenha, um trabalho voltado para este livro também, dentro de uma aula de produção textual. Então, é um livro que eu percebo que existe uma possibilidade de trabalho que vai muito além da faixa etária para a qual ele é indicado, porque ele trata de muitos temas que são temas muito atuais, né? Infelizmente ou felizmente para alguns deles, que a gente vai ver ao longo dessa conversa de hoje, quais são. E aí eu trato, então, da educação, natureza e pensamento crítico na literatura infanto-juvenil hoje, por pensar em todas essas vivências que eu fui construindo. Tive uma aluna também no curso superior que elaborou, que criou um TCC bastante interessante, produtivo, sobre educação ambiental, então aí eu me envolvo também um pouco com esses temas, passei a conhecer mais sobre o assunto, e também pensando no próprio público da Universidade Federal de Roraima, porque se trata de cursos que vão falar da educação do campo, por exemplo, né? E aí, essa é uma forma também de tentar aproximar do público, para além da UEG, dos meus alunos e colegas professores, aos quais poderiam ter interesse em assistir uma fala como essa, certo? Para vocês entenderem de onde eu estou partindo. Então, para começar, eu quero trazer a definição de letramento literário que o Hildo Cosson escreve, né? Ele escreve essa definição particularmente, além de falar sobre isso nos livros, em diversas obras, esta é uma definição que eu retirei do site do CEALI, que fala sobre alfabetização e letramento, que estava vinculada à professora Magda Soares, né? Quem trabalhou muito em vida com o letramento, mas não na perspectiva literária especificamente, mas enfim. Ele vai definir a literatura e o letramento literário como um processo de apropriação da literatura enquanto linguagem.
E aí, essa é uma definição bastante interessante para a gente entender como é que funciona esse processo de letramento e entender todos esses assuntos que eu vou procurar abordar hoje, né? Eles partem dessa noção também. Porque, por exemplo, em primeiro lugar, quando ele diz que é um processo de apropriação, a gente já tem a ideia da continuidade que eu falava agora há pouco, né? É algo que nós começamos desde criança e vamos continuar passando por esse processo, assim se espera, de letramento durante toda a nossa vida, porque estamos diante sempre de uma nova possibilidade de conhecimento literário, uma nova temática de obra, uma nova forma de se escrever, de elaborar a narrativa, e fora todas as outras questões que envolvem, inclusive, as diferentes formas de gêneros textuais, né? Então, a gente vai passando por isso no decorrer da nossa vida. E a apropriação, como ele bem vai explicar, tem muito a ver, e eu acho essa parte particularmente interessante, que é fazer desse processo algo de seu, né? Além de ter o conhecimento, de expandir o seu horizonte, mas é fazer isso com que isso chegue mais próximo do leitor, mais próximo da pessoa que está se entregando aquela leitura de literatura, no sentido de se identificar mesmo, né? Então, é levar em conta que o processo de letramento literário, ele não termina e ele tem algo voltado para a identificação. E nesse processo que a gente vai passando de identificação, de tornar isso meu próprio, é algo que como ele vai se tornando meu, vai se tornando parte de mim, isso vai contribuindo para a minha formação enquanto ser humano, enquanto cidadã, enquanto pensar na identidade, né, da pessoa que lê, isso vai contribuindo para as formações dessas diferentes questões envolvendo o ser humano, a partir dessa questão da apropriação da literatura. E aí, enquanto linguagem, porque, desculpe, a linguagem é uma linguagem diferente da linguagem coloquial do nosso dia a dia, né? Ela é algo que tem poesia, digamos assim, contida nela, e que não tem uma intenção puramente informativa. E aí, por isso, essa é uma das características da própria arte literária, que nos ajudam a nos apropriar, nos identificar, e a fazer com que a gente, além de constituir identidade, com que a gente aprecie a leitura que se faz da literatura, né? Não no sentido só também de achar sempre que a leitura aquele texto é sempre muito bom, né? Às vezes o próprio estranhamento, indignação, emoções que talvez não sejam tidas como, entre aspas, positivas, né? Elas também fazem parte dessa fruição literária. A literatura, por mais que elas tenham essa intensidade, particularidade no seu linguajar, ela não tem uma obrigação de ser sempre agradável, né? Letrar é expandir os nossos horizontes. Isso significa nos colocar em contato com mundos muito diferentes do que a gente está acostumado. E, às vezes, esse diferente nos incomoda, nos questiona, nos tira da zona de conforto, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu trago o Menino do Dedo Verde nessa tentativa de expandir os horizontes, porque eu percebo que nessas experiências pessoais enquanto professora, que eu mencionei anteriormente, nem todas as pessoas conheciam essa obra. Então, eu já começo a expandir um pouco desses horizontes nessa tentativa, né, de expandir, pelo menos, um pouco desses horizontes literários na formação desses leitores, tanto crianças quanto jovens, né. E a apropriação a partir dessa obra, ela se dá em diferentes formas, né. Por exemplo, quando a gente trata aqui com os meus alunos na escola, nós tivemos algumas atividades voltadas para a questão
não só esse ano, mas isso acontece sempre, né, voltadas para a questão do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, é uma tentativa, um esforço feito de não só falar sobre a natureza em si e sobre as questões climáticas e tudo mais, mas de tentar trazer isso para algo que seja próximo da realidade do aluno. E, por exemplo, né, uma das coisas que nós fizemos este ano foi levá-los para uma localidade aqui que se chama Mata da Bica, e onde muitos não conheciam e nunca tinham ido lá, ou já tinham ido e conheciam, mas não nos locais e da forma como nós fizemos, né, em que nós entramos em alguns lugares ali, numa pequena trilha ecológica, em que precisa-se de uma permissão para isso. E aí o menino do dedo verde, ele entra como uma possibilidade de fazer uma mediação nesse sentido, né, de um início, uma preparação para que a pessoa observe o meio ambiente, mas não necessariamente só aquele que está mais distante e que eu ouço falar, mas talvez algo mais próximo, algo que eu consiga, que eu esteja tendo mais contato, né, no meu dia a dia. Bom, começando, então, a falar mais propriamente, diretamente da obra literária, eu trago aqui uma possibilidade de ler esse livro, né? Então, vamos apresentar rapidamente um resuminho da história para vocês entenderem a linha de raciocínio que eu vou traçar daqui para frente. Bom, para quem não conhece, esta obra fala sobre um menino chamado Tistu. Ele é um garoto de mais ou menos 10, 11 anos de idade, e ele começa primeiramente, ele é herdeiro de uma empresa em que toda as gerações anteriores da família dele trabalharam, que era uma empresa uma fábrica de canhões, né? E ele não gosta muito disso, e ele está sendo treinado no início do livro, né? Tem alguns trechos que vão mostrando que ele está sendo treinado para que ele possa depois vir a ser o novo proprietário dessa fábrica. Mas ele não parece muito animado. E aí, aos poucos, a gente vai conhecendo o dia a dia dele, e que ele também não se anima muito em estudar na escola. Ele vai para a escola e não se adapta muito bem, chega a ser expulso dela, né? Depois dessa expulsão, os pais decidem, então, que ele vai ter uma educação diferenciada. E aí ele vai ser ensinado, como se ele tivesse adquirido ali alguns preceptores, né, que vão ensinar as lições que ele precisa aprender de acordo com o que o pai dele considera importante para ele entender a vida, saber como as coisas funcionam, enfim. É uma educação mais voltada para que ele tenha aptidão também para poder depois vir a ser o novo dono dessa fábrica. E aí, isso vai acontecendo, e dentro dessas sessões, dessas aulas, né, que ele vai ter com esses preceptores, é que ele vai desenvolvendo os seus conflitos e agindo na história, porque a partir da primeira aula que ele tem com o senhor Bigode, que é o jardineiro da casa dele, ele já se interessa muito pela jardinagem, por cuidar das plantas e o ofício do jardineiro. Então, para ele foi uma aula excelente, gostou, aprendeu, trabalhou com as plantas e descobriu que ele tem um dom, que o senhor Bigode chama como um dom que vem do céu mesmo, né? Que é o dom do polegar verde, que é explicado na história como um dedo verde que tem o poder de criar plantas em qualquer localidade que ele tocar. E assim a história se dá continuidade, né? Ele vai para as próximas aulas, ele não gosta muito de algumas aulas porque são essas voltadas mais para dureza do mundo, né? Da ordem, onde o Senhor Trovões, que já pelo nome já nos mostra que não é uma pessoa muito de boa conversa, né, alguém mais sisudo, e ele é responsável por levá-lo para conhecer a fábrica, a cadeia da cidade, mostrar a questão da ordem, das regras e das guerras, né, que são temas também tratados nessa obra, com uma leveza e uma poesia bastante interessantes, né.
E Tistu, ele não se adapta muito bem a esse mundo do Senhor Trovões. Ele percebe aquilo que ele escuta e vê a partir dessas aulas mais engessadas e sobre essas durezas da vida, e ele discorda daquilo e vai tentar, ao longo da narrativa, contribuir de alguma forma, enfim, vai alterar o mundo que ele vive, né? Vai tentar buscar novas soluções para aquilo. Bom, dito isso, pela sensibilidade, pela poesia da obra e uma aura de esperança mesmo que a narrativa nos traz, ela é muitas vezes comparada com O Pequeno Príncipe, né? Que também traz, apesar de ser um livro muito falado, pensado para crianças e tudo mais, que traz lições que adultos carregam para a vida também. Assim como esse livro O Menino do Dedo Verde, que é voltado para uma literatura mais infantil, pensado para uma faixa etária também de 10, 12 anos, por aí, mas ele é um livro que tem muitas reflexões que os adultos podem aproveitar muito bem. A primeira delas, que eu gostaria de trazer, é justamente uma crítica que a gente consegue perceber que existe uma certa ironia nesse texto, que critica a educação tradicional, né? Então, mesmo com a simplicidade da narrativa, ali a gente vai percebendo aos poucos o afastamento que Tistu tem da aprendizagem devido à forma como ela é engessada, né? Que é justamente o que a gente vem falando quando se pensa em educação, principalmente quando as reuniões que nós temos dentro desse grupo, né, de literatura infanto-juvenil. Essa é uma questão que nós falamos bastante também sobre a educação tradicional e as dificuldades que ela ainda apresenta, o engessamento que ela ainda apresenta. E aqui mostra isso na perspectiva de uma criança, que é o Tistu, que se mostra entediado, que tem sono durante as aulas, que não consegue aprender, que não avança no conhecimento em si. E, enfim, apesar de ser um menino inteligente, de vir de uma família com uma estrutura aparentemente boa, ele não consegue ter bom rendimento naquela educação. E isso faz com que ele seja retirado da escola, né? Mas não é uma questão de ele não ter competência para aprender. Ele simplesmente não se adequa ao ensino rígido, tradicionalista. E aqui eu coloco uma frase do Sêneca, que é um filósofo, que escreve sobre o quanto a gente, às vezes, principalmente no início da vida, nos dedicamos mais, nos estudos escolares, muitas vezes, são mais aprendizados para questões que envolvem atividades da própria escola, né, como alguma avaliação, por exemplo, do que aprendizados e conhecimentos que podem ser aplicados fora dela. É claro que existem exceções, mas a crítica que se faz nesse período, nesse trecho do texto, é muito sobre essa questão, né, de o quanto esse engessamento, essa padronização que a gente percebe na educação tradicionalista, tecnicista, né, ela não é aquilo que o Paulo Freire falava também sobre educação bancária, só de depositar, né, o conhecimento e ficar só nisso, e o quanto ela também, além disso, não é algo que tenta padronizar algo que não é padronizável, que é diverso, que são os seres humanos que a gente lida todos os dias, né, que possuem dificuldades e habilidades também muito diferentes. Aqui eu coloco um trecho do livro em que essa ideia, essa crítica aparece, né, que é quando fala sobre ele sentir o sono profundo, coceira, né, e apesar de ter interesse em aprender, o menino não conseguia manter-se acordado, sendo então expulso da escola. Ainda sobre essa questão, eu acho sempre também interessante e importante falar sobre, porque muitas vezes
nas próprias aulas, né, com os meus alunos, futuros professores, uma das questões que aparece bastante é o pensamento de entender a importância de pensar um processo educativo que seja significativo, que faça sentido para o aluno, que tenha melhores resultados, que esteja mais próximo, talvez não de solucionar, resolver completamente as dificuldades de aprendizagem que a gente encontra no nosso dia a dia, mas que facilite, né, que amenize essas dificuldades e a gente esteja caminhando de fato para algo que tenha resultados positivos mais visíveis, né? E aí a pergunta é como? E uma das soluções, das possibilidades de pensar sobre isso, eu tiro sempre de um livro da Leonor Guerra e do Ramon Cossenza, que eu coloco aqui também nas referências depois, para quem quiser, que é um livro chamado Neurociência da Educação, como o cérebro aprende, algo nesse sentido, onde ela explica que, de fato, essa educação bancária de depositar o conteúdo, desculpe, depositar o conteúdo e o aluno simplesmente, né, na sua função de receber e de passividade, não é algo que as neurociências atualmente considerem, de fato, produtivas para quem quer um ensino-aprendizagem de qualidade. Então, para esse processo educativo, ele ser, de fato, significativo, ele precisa produzir sentido de alguma forma. Porque, como ela explica, o nosso cérebro, falando aqui de grosso modo, né, de maneira resumida, nosso cérebro, ele tem uma capacidade de atenção, de captação das informações que nós recebemos no nosso dia a dia, a todo momento, né, desde pessoas falando conosco, celular tocando, cachorro latindo, uma aula sendo dada, um conteúdo sendo aprendido, carros fazendo barulho, enfim, todas as informações, percepção das cores, dos objetos, todas essas operações são uma série de informações, um número ilimitado de informações que o nosso cérebro, ele vai recebendo, mas ele não capta, ele filtra, né, não tem como ele dar conta de captar e de processar todas as informações. Então, o que o nosso cérebro faz é filtrar aquilo que é importante, que ele considerar importante, ele vai registrar, perceber, e aquilo que não é importante vai sendo deixado de lado, né? Não raro, às vezes, a gente pode perceber isso quando estamos num grupo de colegas, de amigos, conversando, e alguém percebe algo naquele ambiente, percebeu algo na roupa de alguém que chegou depois, que chegou atrasado, e comenta, e você simplesmente fala, não percebi. Porque para você, o seu cérebro não teve atenção diretamente ligada àquele ponto, aquele conteúdo, aquela informação, porque não fez sentido para o seu cérebro, então ele simplesmente não vai captar. E aí, como então a gente vai fazer para poder chamar a atenção do cérebro daqueles leitores, estudantes e o nosso próprio, para que ele consiga reter essas informações que a gente deseja, né, durante o processo educativo desses jovens? Fazer o que Leonor e o Cossenza e o Ramon indicam, que é trazer sentido para aquilo que eu aprendo, ou seja, a nossa probabilidade de aprender algo que eu perceba que vai ser útil, que eu tenha eu tenho a possibilidade de vislumbrar que aquilo me interessa para algo que vai ser útil, que eu vou utilizar de alguma forma, é maior a chance de fazer com que isso faça sentido e assim seja retido pelo cérebro dessas pessoas, né? Então, ela vai dando exemplos também ao longo do livro, que é o caso, por exemplo, de, pensando desde a pré-história, né, do início da humanidade, que quais os conhecimentos que foram sendo mantidos pelo ser humano ao longo da história da humanidade, são aqueles que
serviram para alguma coisa, né? Então, se a gente está falando de um período pré-histórico, onde ele precisava de ferramentas para sair para caçar, a ideia é que produzir essa ferramenta fosse ficando cada vez mais fácil ali de entender, de realizar essa atividade, de procurar novas formas de fazer isso, porque era algo que ele via utilidade, né? Tinha uma necessidade real. E o mesmo precisa acontecer dentro do processo educativo formal que nós temos hoje no ensino, para que os conteúdos que a gente trabalha sejam memorizados e aproveitados na sua melhor possibilidade. Então, dentro desse pensamento de trabalhar a educação nesse sentido aqui hoje, a ideia é, a partir também dessa crítica que a gente vê no texto do Menino do Dedo Verde, pensar sobre essa possibilidade e que, de fato, isso é algo que a gente consegue tirar do livro e trazer para a realidade, né? Não é só uma questão que está dentro da fantasia. Essa é uma problemática que a gente enfrenta ainda hoje. Bom, aqui eu coloquei um trecho, também vou passar por ele bem rapidinho, que é só para exemplificar um trecho em que o autor coloca o senhor papai, que é o pai do Tistu, falando sobre o novo formato de ensino que ele vai ter. E o quanto isso aqui já nos revela esse processo mais educativo, mais voltado para a experiência e para coisas que vão fazer sentido e ter aplicabilidade prática na nossa vida, né? Que ele mesmo diz que ele vai aprender as coisas que deve saber, olhando-as com os próprios olhos, ensinar-lhes no local a conhecer as pedras, o jardim e os campos, explicar-lhe-ão como funciona a cidade, a fábrica e tudo que puder ajudá-lo a tornar-se gente grande. A vida, afinal, é a melhor escola que existe. Vamos ver o resultado. Bom, além dessa questão da educação que ele fala logo no início, sobre essa crítica voltada à educação tecnicista, vão aparecendo ao longo da narrativa outros temas também bastante profundos e que são atuais, muito atuais, e que trazem também um momento de reflexão para se pensar o próprio papel da educação e o que isso pode ter como contribuição para a gente pensar o nosso fazer na escola, né? Alguns desses temas, então, são as guerras, as armas produzidas, porque, como eu disse, Tistu é herdeiro de uma fábrica de canhões, muito rico, né? Muito rica a família dele, pois as guerras, elas não paravam, não cessavam na história, continuavam acontecendo, e ele vai percebendo que, como ele mesmo diz em alguns momentos, não é como guarda-chuva, canhões não são como guarda-chuvas, que quando faz sol ninguém quer comprar. Ou seja, as armas, elas continuam, né? Elas vão permanecendo ali na história durante um tempo, sendo produzidas e revendidas. É algo que não tinha um momento de trégua, né? As guerras continuavam. E outras questões bastante pertinentes que ele vai apresentando a fome, a miséria, que o Tistu começa a ver durante esses períodos que ele sai para ter essas aulas com seus preceptores ali designados, né? E nessa apresentação desses temas socioculturais bastante relevantes, a gente tem um salto na história, que é justamente quando o Tistu começa a querer agir sobre essas situações, porque ele vai ver a cadeia e vai ver que é tudo escuro, feio, triste, e aí ele começa a se perguntar, essa é uma das estratégias da narrativa, ela é a sua argumentação, o texto, os temas, eles vão sendo desenvolvidos tanto através dos diálogos mesmo, quanto também através dos fluxos de consciência do Tistu, que é uma técnica de falar sobre, de observar o que o personagem pensa, né? E muitas vezes ele vai fazendo essas reflexões com ele mesmo e nos mostrando os questionamentos aos quais ele está
ligado, né, de certa forma. E aí ele vai vendo essas dificuldades da sociedade onde ele vive e vai ficando, se tornando um inconformado, né? Ele vai dizendo, nossa, mas como essas pessoas vão sair da cadeia melhoradas, né, digamos assim, se elas não têm um lugar agradável para ficar? Como essas pessoas, né, vão ter uma vida mais tranquila, vão melhorar a saúde, a alegria, o bem-estar, se elas vivem num ambiente que tem esse tipo de problema sério, como miséria, pobreza, saúde, né? Tem uma questão também em relação à saúde, ele vai até um hospital também para poder agir com seu polegar verde, as guerras e toda a questão voltada para poder, dinheiro, né? Tudo isso também vai sendo falado ali, colocado direta ou indiretamente durante essa narrativa. E nesse processo de refletir sobre o que ele está aprendendo, ele também questiona os seus professores. Às vezes ele se mantém calado e reflete em silêncio sobre a situação, às vezes ele se coloca como um questionador direto dos professores. E os professores, principalmente o senhor Trovões, ele vai demonstrando o pensamento dele, que é um pensamento coletivo ali da narrativa, de que a ordem precisa ser mantida, de que a dureza e as situações das quais ele reclama são consideradas assim normais, naturais, né? Não tem o que se possa fazer. E aqui, para exemplificar isso, eu coloquei esse trecho, que é quando ele conversa com o senhor Trovões sobre a ordem lá na cadeia, quando ele visita a cadeia, né? Que o senhor Trovões mostra a ele a prisão e diz a ele que ela existe para prender as pessoas que estão descumprindo esta ordem. Precisa haver uma ordem, né? Uma organização da sociedade, e essa ordem precisa ser mantida e não questiona isso. O senhor Trovões. Já Tistu faz a seguinte pergunta: esta sua ordem, senhor Trovões, o senhor tem certeza de que ela existe? Eu não acredito, porque se a ordem existisse, prosseguiu Tistu na maior calma, não haveria miséria. A nota recebida aquele dia por Tistu não foi das melhores, ou seja, ele questiona, né? Ele questiona uma organização social, ele questiona o professor dele, esse preceptor, esse senhor Trovões, e por ele apresentar um pensamento diferente, que ele não era igual a todo mundo, não pensava igual a todo mundo, é um menino questionador, ele não recebe uma boa nota, né? De novo, o sistema tradicional, que vai dar a nota para aquela resposta esperada, muitas vezes, né? O senhor Trovões anotou no caderninho: menino distraído e raciocinador, os sentimentos generosos privam-no do senso da realidade. E em outro momento, também logo mais que eu não coloquei aqui, mas me lembrei agora, ele diz, ele anota algo como, precisa-se ficar de olho em Tistu, o menino pensa demais. Então, é uma questão de que ele está vendo como problemático um pensamento crítico que se está formando nessa criança, né? E aí, por isso, também a ideia de trabalhar com pensamento crítico a partir dessa obra no dia de hoje, porque aqui o Tistu, ele mostra, ele faz simbolicamente, né, uma demonstração desse pensamento crítico que nós, professores, estamos constantemente buscando formar também nos nossos alunos, naqueles que se abrem para nos ouvir, né, que é refletir sobre aquilo que está vendo, né, não deixar de aguçar o olhar para perceber o que está acontecendo à nossa volta, né? Questionar, e depois, algo que eu coloco aqui em vermelho, né, que é importantíssimo, e esse livro também frisa para nós, é a ideia de uma transformação. O pensamento crítico do Tistu, e aquele pensamento crítico que nós buscamos formar nos nossos leitores de literatura também, a partir da literatura que a gente apresenta para eles, esse também é um dos objetivos de um professor que
busca formar leitores, né, é que ele não fica só no mental, não fica só na reflexão e no questionamento, ele parte para a ação, ele tenta transformar a realidade que está à sua volta. Então, não é uma realidade lá longe, né, como eu falava logo no início hoje também, é pensar e tentar se apropriar da literatura, daquilo que está acontecendo, aguçar o olhar para aquilo que está acontecendo, de perto, né, de algo que está acontecendo mais próximo a mim. E aí é isso que ele faz no restante do livro, que é usar o polegar verde dele para resolver, ou pelo menos amenizar, os problemas sociais que ele percebe e que ele não consegue continuar achando que aquilo é normal e que não se pode fazer nada, né? Então ele vai agir. Com o polegar verde dele, ele começa a colocar flores por todos os lugares onde ele passa. Então, como ele poderia, com apenas o toque do seu dedo, fazer nascer flores lindas de todas as espécies, plantas lindíssimas, saudáveis, flores cheirosas, belas, né? Ele começa a fazer isso ao longo da narrativa, por exemplo, na cadeia, no hospital onde ele passa. Então, os lugares feios, entristecidos, pobres, miseráveis e violentos, né, como a questão dos canhões, porque ele começa a fazer isso e ele vai percebendo que foi bom colocar as flores ali na cadeia, mas a pobreza continua. Então, ele vai lá em um outro ambiente em que isso aparece mais, né, esse tema, e cria esse ambiente verde mais interessante e bonito, para tentar amenizar ou embelezar a vida das pessoas que moram ali. E aí ele vai no hospital, faz o mesmo, né, tentando levar o bem por onde ele passa. E aí, num dado momento, ele percebe que ainda não mudou-se tudo e que as guerras continuavam. Então, o que ele faz? Ele faz nascer flores no lugar das balas de canhão. Então, aí se começa a propagar uma questão voltada para a paz também, né, para tentar se diminuir os conflitos que tinham ali entre os povos que ele cita durante a narrativa. E tanto tanto dá certo na narrativa, que a cidade onde ele mora, que se chamava Mirapólvora, passa a se chamar Miraflores, porque as flores, elas vão fazendo parte do lugar, inclusive se tornam uma atração turística depois, né? E aí, então, a gente vai percebendo que o Tistú, ele mostra para a gente na prática o pensamento crítico, e ele vai demonstrando, como a Ercília Macedo fala no artigo dela, uma professora mestre em letras também, né, que escreve um artigo bastante interessante também sobre a simbologia do Tistú, que ele, do livro como um todo, né, mas falando sobre Tistú, ela diz que ele é como uma representação de que a sociedade, como nós temos ainda hoje, porque ela ainda tem todos esses problemas que Tistú se sente incomodado, ainda permanecem, né? A gente poderia elencar ainda outros também, mas como uma ideia de perceber que existe uma necessidade de mudança, que não dá para simplesmente ver o que está dado, o que está manifestado ali na nossa frente, na realidade, e não tentar uma mudança, porque também precisamos pensar que acho muito poética essa definição da Macedo, porque me faz entender como um polegar verde algo que tem de individual também, né, nessa possibilidade de mudança. O Tistú, ele descobre um dom que os outros ali, os outros personagens na narrativa não possuem, e que é diferente dos outros, né, que ele deixou lá na escola, que estavam indo melhor do que ele. A gente percebe aí uma questão que a gente consegue trabalhar com a questão da diferença que aparece nesse texto. E o polegar verde me parece uma possibilidade de imaginar que aquilo que é
faz parte da nossa individualidade, que é uma questão de um talento diferente também, nosso, né, que cada um tem o seu, também é uma questão de pensar que a mudança, essa transformação que a gente fala tanto, ela parte de cada indivíduo também, né? É um polegar verde ali que está transformando a situação. Então, cada um tem a sua parcela ali de contribuição que pode vir a ser dada também para uma transformação social, ambiental, né? Como esse é um texto que aparece bastante essa questão, a gente pode levar isso também para esse tema. Inclusive, para se poder analisar também essa leitura do Menino do Dedo Verde, a ecocrítica nos ajuda bastante nisso, né, que é perceber justamente a relação do homem e da natureza e a relação do homem com o mundo em si. Então, ela é uma vertente da teoria literária que observa a representação da natureza e do homem e daquilo que cerca a todos nós dentro da literatura, né? E essa observação, ela não se furta também desses temas sociais. Então, a gente perceber que todo esse conjunto, ele é passível de ser observado e representado e trabalhado a partir dessa ideia também da ecocrítica, né, de pensar essa parte da ecologia também voltada para a literatura. E por isso, livros como esse podem ajudar no letramento literário para expandir o horizonte de expectativas desses alunos que talvez não tenham se dedicado tanto a leituras com essa temática, com esse tipo de abordagem, né, e para se buscar transformações no processo educativo que a gente tanto necessita, tanto de pensamento crítico, de se estabelecer, de se tentar criar, estimular o pensamento crítico, quanto também a possibilidade de formação mesmo, de identidade dessas crianças. Bom, e essa transformação toda, ela acontece na história a partir da primeira aula que ele teve com o senhor Bigode, que é o jardineiro da casa dele, né? E aí, a ideia dessa passagem remonta a essa possibilidade de enxergar na educação, e em especial na educação literária, no letramento, um campo de transformação. A educação como algo que gera transformação, que muda vidas, né? Tanto a vida daquele que estuda, quanto a vida daqueles que cercam esse ser que está estudando, que está sendo impactado de alguma forma por esse ensino, porque ele pode vir a ser posteriormente um agente de transformação também. E assim a gente consegue pensar e estruturar uma possibilidade, um vislumbre de uma construção de uma sociedade mais justa, mais consciente, como a gente procura sempre, né? Aqui também uma passagem que o Tistu diz, né, sobre isso. Estou pensando que o mundo podia ser bem melhor do que é, né? Então, só para enfatizar o quanto ao longo do texto ele vai buscando mudanças, primeiro de maneira talvez não tão direta, né, menos consciente, mas aos poucos ele vai descobrindo o talento que ele tem do polegar verde ou o dom, e assim agindo de acordo com aquilo que ele consegue oferecer, né, para a sociedade. Um outro ponto que eu quero falar aqui rapidinho, antes disso, se tiver o meu tempo acabando, por favor, vocês podem me chamar, porque eu não estou enxergando ninguém aqui, tá? Eu estou com a apresentação toda na tela, então só vão me avisando, tá? Fica à vontade. Tá bom. Aqui eu coloco uma outra questão sobre essa questão da natureza que é abordada no livro, que é justamente essa ideia de todos termos o dedo verde, como eu já falei agora há pouco, né? Das responsabilidades e dos nossos talentos também, né? Afinal de contas,
cada um de nós vai poder ter, vai ter uma particularidade, a individualidade, a identidade de cada um de nós favorece isso, né, que cada um tenha diferentes talentos, e essa diversidade compõe uma sociedade que pode se ajudar, né, se bem utilizados, tudo isso a gente consegue, talvez, direcionar para uma construção de uma sociedade mais igualitária. E, além disso, é que essa simbologia também do dedo verde ajuda a relembrar algumas questões, por exemplo, que é a ideia de uma natureza que não que não está fora, afastada, distante de nós, né? É algo que faz parte do nosso ser, né? Então, os indígenas, eles têm uma relação muito mais profunda em relação a esse tema com a natureza, se perceber como alguém que se percebe parte da natureza e não como superior, né? Tem até essa imagem aqui que eu trouxe, que acho que bastante didática, para falar da ecologia profunda. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas um ramo da ecologia que vai entender o ser humano como parte da natureza. Então, ecologia, né, essa que está do lado direito, é como nós estamos todos no mesmo nível, né, como todos, considerando e respeitando todos os seres vivos igualmente. E na imagem do lado esquerdo, tem muito de uma ideia de supremacia e daquele que faz uso da natureza como se ela estivesse aqui somente para prover as nossas necessidades, né? E sem dar nada em troca, né? Algo como muito mais do que explorar, né? Uma ideia muito mais exploradora. Então, essa ideia do dedo verde ajuda a pensar sobre isso, né? Ele, como um menino, um garoto de 10, 11 anos, é alguém que contribui para pensar nessa possibilidade de que a natureza não é para nós, ela está conosco, ela é a parte da nossa vida e estamos todos interligados e convivendo, né, nesse ambiente de maneira igualitária. Isso poderia produzir benefícios muito maiores e resoluções de algumas questões que a gente tem enfrentado atualmente em relação a essa exploração desmedida que a gente encontra nos noticiários o tempo todo, né? Bom, aqui sobre a ideia também desse trabalho com o letramento literário a partir de temas como esses, eles nos relembram de que as próprias palavras, elas também são sementes, né? Essas ideias que a gente trabalha nos livros, elas são ideias que podem permanecer, que elas não... Aquilo, depois de uma semente plantada, ela pode vir a germinar, né? E contribuir não só para essa ideia de uma formação de leitores, mas de pessoas que pensam mais sobre esses assuntos, que vão questionar mais, né? E assim a gente conseguir expandir um pouco mais esse trabalho a partir da nossa ferramenta de trabalho, que é a literatura, que no caso é a literatura infantil, né? E para ir já me encaminhando para o final do pensamento sobre essa narrativa, eu trago aqui também a Macedo novamente, Ercília Macedo, que fala um pouquinho sobre a simbologia da cor verde, que é colocada na cor do polegar desse menino, que além de falar sobre, a gente associa muito rapidamente, né, naturalmente, sobre estar falando da cor verde em relação ao meio ambiente, essa temática da natureza, envolvendo a natureza. Mas ela aqui coloca isso também como uma possibilidade de se referir à reintrodução da esperança, da renovação, reverdecimento, alegria, no universo agressivo, cinzento, poluído e enlutado, através de impressões digitais misteriosas e também
na recondução das sementes que estão por toda parte, para a germinação do bem. Então, é uma ideia de, uma aura mesmo de esperança, de que, diante de toda essa poesia que o autor coloca em Tistu, aparece ali um fio de esperança, né, de melhorias em todo sentido. É uma narrativa, de fato, bastante bonita e reconfortante quando se lê, né? Quando a gente fala também da formação humana, através do letramento literário, ou pelo menos da tentativa de fazer com que esse letramento literário seja produtivo o suficiente para que essa criança possa se identificar com certos temas e assim ir construindo, inclusive, repertório sobre determinados assuntos, né? Eu gosto sempre de lembrar do Bruno Bettelheim, que é o autor do livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, né, onde ele vai falar sobre, mais especificamente sobre contos de fadas, mas sobre as narrativas em geral, onde ele diz que a leitura da literatura infantil para esses novos leitores que estão sendo iniciados na formação de leitores é algo que contribui diretamente para a construção de identidade dessas crianças, né? Para ele, isso vai influenciar porque as narrativas, elas têm a possibilidade de apresentar diferentes mundos imaginários para nós. Então, nesses cenários imaginários que são muito diferentes, como eu falei também no início da aula, que nós temos a possibilidade de confrontar aquilo que nós não conhecemos, que é diferente de nós, né, que talvez esteja mais distante da minha vida, e isso também me forma, é mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio que ele vai dizer o quanto é importante que crianças leiam literatura infantil, para que elas tenham a possibilidade de lidar com as suas questões interiores, que são, principalmente para crianças, inconscientes mesmo, né, não tem uma noção das angústias, muitas vezes, pelas quais elas passam, mas elas passam por tudo, pelas situações, e elas sentem, elas no processo de crescimento também, né, de passagem da adolescência, da infância para a adolescência, para a vida adulta, nós estamos sempre, em cada fase, rodeados por angústias, dúvidas, receios, e tudo isso é uma forma de amenizar e de fazer com que a criança consiga lidar melhor com todas essas questões através das leituras de literatura também. E assim ela vai conseguindo construir, além de construir a identidade, de ter essa formação de identidade, né, ela vai aprendendo a se entender, a se perceber, e assim também perceber o mundo e aquilo que ela não conhecia antes, e a partir de conhecer, a partir de agora, né, dentro das obras literárias, ela vai lidando melhor com a realidade palpável com a qual ela lida. Bom, para o final, eu não podia deixar de falar sobre práticas pedagógicas envolvendo esta obra em especial, ou qualquer outra, né, que tenha essa temática também de pensamento crítico, natureza e questões sociais, né. E aqui eu trago o Rildo Cosson mais uma vez, que ele determina essas 4 questões, esses 4 tópicos, para se pensar numa prática pedagógica. De novo, eu estou pensando aqui no que eu vejo na minha realidade, que é sempre o como, né? Como fazer, como trabalhar. E ele diz que uma prática pedagógica eficiente, interessante, para se alcançar um letramento literário eficiente, em primeiro lugar, ter acesso ao livro, ao objeto físico mesmo, né? Não necessariamente somente a leitura. A leitura é perceber que é importante a criança, ela ter com mais frequência a visão e o tato, por exemplo, aguçados pelo objeto livro. Então, tanto o acesso pela escola, quando você disponibiliza o livro em formato físico, né, para os alunos
manusearem, lerem também, quanto perceber isso com mais frequência, até mesmo acho que quando nós levamos os livros para a sala, né, o professor que tem um livro, um objeto como esse à mão, para que o aluno veja, né, deixá-los manusear, o processo quando eles escolhem livros, né, vão escolher, por exemplo, você decide trabalhar uma leitura mais livre e deixa os alunos escolherem o que eles querem utilizar naquele dia. Então, esse acesso à possibilidade de manusear o objeto físico é fundamental, né? Como é que se forma leitores se eu não tenho esse costume de ter acesso a esse objeto? Eu não tenho essa possibilidade, essa frequência de acesso a um livro físico, né? E aí fica muito, parece uma besteira, mas é algo simples, mas é realmente muito importante, porque quando a gente tem uma certa distância, a possibilidade disso continuar sendo algo que eu coloco para longe de mim é maior, né? Como se eu não tivesse, talvez um objeto quase que num pedestal, né? Que eu só posso acessar de vez em quando e com algumas restrições e tudo mais, né? Então, esse acesso precisa ser mais frequente. Comunidade de leitores, que é quando a gente consegue formar essa comunidade de leitores para que se consiga, se estabeleça e para que exista a possibilidade de discutir uma leitura com outros, né? Para quê? Para que eu possa apresentar o meu ponto de vista e observar o ponto de vista de outras pessoas que talvez tenham percebido coisas diferentes de mim. Isso contribui muito para refletir mais sobre o tema, aprender outras coisas, aguçar o olhar, discordar ou não, né, dos pontos de vista colocados ali. Então, a gente vai trabalhando novamente, a partir desse letramento literário, o pensamento crítico também. A ampliação do repertório literário, que é o que eu tento fazer quando eu apresento esse livro, por exemplo, a alunos que eu sei que não conhecem, né? Então, sair da zona de conforto, tirá-lo daquilo que ele já conhece e apresentar uma obra que talvez ele goste bastante, de uma temática que pode ser diferente, uma obra que ele não conheça, um autor que ele não conheça, para que isso seja sempre expandido. E, por fim, as atividades sistematizadas, né, que são pensadas para aquilo, sistematizadas, e além de sistematizadas, pensadas, planejadas para aquele momento de letramento, para se chegar, para se tendo como horizonte final, como objetivo final, esse letramento literário crítico, elas também precisam ser contínuas, porque se a gente entende que o letramento é um processo contínuo, então ele não vai acontecer se eu quiser realizar uma prática pedagógica como essa apenas uma vez ou outra, né? Isso precisa ter certa frequência. Aqui eu coloquei uma sugestão bem rapidinha também de práticas pensadas para esta obra. Então, como pensar a literatura, a educação e a natureza na sala de aula? Como pensar tudo isso que eu coloquei aqui dentro de uma sala de aula, como a minha, por exemplo, que é de alunos do Ensino Fundamental 2, né? Para início de conversa, eu pensei em associar duas coisas. A primeira é o trabalho da minha aluna, Ana Paula de Souza Correia, que defendeu o seu TCC em 2021, se eu não me engano, 2021, 2022, com o título Somos Filhos da Terra, a educação ambiental como suporte para experienciar a vida e desenvolver valores. Neste texto, ela faz toda uma discussão sobre a educação ambiental e a educação ambiental vivencial, que é um termo cunhado pela Rita Mendonça, que é uma ativista, né, que trabalha com a educação ambiental voltadas para crianças, e esse método vivencial é algo que estimula, que se considera muito mais importante do que falar sobre, fazer, é a prática da educação ambiental. Então, porque a ideia vamos supor, alunos do Ensino Fundamental 2, eles têm
plena consciência das questões climáticas, né? Às vezes, um ou outro que não saberia dizer não saberia falar sobre o assunto, mas, no geral, a maioria das pessoas já tem esse conhecimento. E mesmo que não tenha, o método vivencial não exclui a possibilidade de se falar sobre, né, de se teorizar, né, sobre os assuntos. Mas a ideia é de que se saia da teoria um pouco e vá para a prática, porque para se observar a natureza de perto, para que ela seja, de fato, considerada como parte da nossa vida, como algo que precisa ser utilizado com responsabilidade, né? Não utilizado, mas cuidado, que não está fora de nós, que nós somos parte da natureza, não se faz isso, segundo a Rita Mendonça e entre outros autores, de forma teórica. É preciso ir para o natural, para o ambiente natural, e assim realizar atividades que procuram mais a experiência mesmo. Então, experiência sensorial mesmo, né? Então, tato, sentir, colocar os pés descalços na terra, pegar folhas secas, galhos, elementos naturais no geral, flores caídas e tudo mais, para poder construir algo voltado para as artes, por exemplo, né? Fazer pequenas trilhas ecológicas, fazer uma ação em que se junte um grupo para que seja recolhido o lixo daquele lugar, e foi nesse sentido que a Ana Paula, então, pensou esse trabalho, e ela elaborou 10 atividades para serem realizadas com os alunos nessa perspectiva. Ela faz isso pensando num córrego chamado Josefa Gomes, aqui da cidade de Formosa, Goiás, que é o ambiente em que nós vivemos, para justamente seguir essa ideia de que, antes de pensar naquele ambiente que talvez seja mais distante e assim fique muito abstrato para o estudante entender, vamos levá-lo para o ambiente natural ao qual ele pertence. E assim ela elabora várias atividades para serem realizadas em ambientes com natureza, em ambientes próximos do córrego Josefa Gomes, na tentativa de estabelecer essa conscientização ambiental. E aqui, uma outra atividade sugerida por esses autores que aí eu coloco, falam sobre a possibilidade de, depois de trabalhar o livro, escolher um ambiente também da localidade em que está inserido, para que os alunos escrevessem um texto imaginando que o Tistu agiria sobre aquela natureza daquele local, da cidade onde os alunos moram, né? Então, a minha proposta aqui, para deixar não como um modelo, mas como uma inspiração, é unir essas duas ideias. Uma leitura e um trabalho de letramento sistematizado, como o Rio do Cosson postula que precisa ser feito, né, uma discussão sobre essas temáticas, inclusive uma contribuição para entender a história para aqueles que precisarem, e depois uma possibilidade seria trabalhar atividades voltadas para a educação ambiental vivencial dentro desses ambientes naturais, e até mesmo a escrita do texto do Tistu, agindo sobre aquela natureza que os alunos conhecem, poderia ser elaborado de maneira coletiva nesses ambientes naturais, né? Porque, inclusive, uma das atividades que a Ana Paula propõe é a construção de um poema coletivo, também com algumas instruções para que isso seja feito em meio à natureza, tem algumas justificativas, né? Ela propõe, elabora um roteiro para a atividade, e faz uma justificativa do porquê aquilo ali poderia ser feito de tal e tal maneira, e porque isso poderia ser produtivo. Então, eu pensei que essa poderia ser uma boa inspiração de trabalhar isso com os nossos estudantes. Bom, aqui eu coloquei a capa do livro, para quem quiser depois se interessar pela leitura, caso não conheçam a obra, né? Recomendo bastante, inclusive não é um livro muito longo, ele tem em torno de 100 páginas, né? E as referências que eu usei aqui. Bom, acho que eu falei
bastante. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta ou alguém que queira mesmo compartilhar e conversar sobre o assunto. Muito obrigada, Islara. Vou mediar agora, antes, tá? Sim. Foi ótimo, assim, teve tudo a ver com os nossos alunos da Educação do Campo, que muitos estão aqui conosco participando. Chegamos a 30 participantes na tarde de hoje, tendo em vista que o professor Sérgio colocou no início da nossa atividade, que nossos alunos estão no interior, e estamos passando por um momento de muita chuva aqui no norte, alguns ficam sem acesso à internet e à energia. Então, mesmo com todas essas dificuldades, com as dificuldades que a Islara também teve hoje com relação a fornecimento de energia, nós superamos, estamos aqui hoje. Foi ótima a sua apresentação, Islara, muito obrigada pela sua contribuição. Islara, que também é membro do nosso grupo de pesquisa, assim como outros que estão aqui participando. Então, eu queria, assim, dizer que essa obra tem tudo a ver com o nosso grupo de pesquisa, ela dialoga de modo muito próximo, né, com a nossa perspectiva de trabalho, que é pensar a literatura como prática social, né, e como, sim, um instrumento de transformação, de humanização e de emancipação dos sujeitos, né. Pensar a educação literária como uma possibilidade de transformação, e essa obra, ela, de certa forma, né, que são várias leituras possíveis, mas ela propõe isso, né, o que o próprio Paulo Freire nos propõe também, que é esperançar, né, sempre pensar na possibilidade de transformação de uma sociedade para uma sociedade mais justa, igualitária, né, enfim, democrática, tudo aquilo que a gente esperança sempre, todos os nossos dias e nas nossas atividades acadêmicas, pessoais, políticas, enfim, religiosas, mas a gente, de certa forma, comungamos com esse ideal de uma sociedade melhor, mais justa e democrática. Então, como eu disse, a obra é incrível, eu até cheguei a confundir, Islara, quando você disse, com a obra da Cora Coralina, O Menino Verde, né? Aí depois é que foi cair a minha ficha, não, eu já conhecia, eu lembrei muito da época da graduação que eu estudei essa obra, e inclusive também, quando você falou do Bruno, né, do Bruno Bettling, eu também lembrei da psicanálise do conto de fadas, eu fiz uma rememoração da graduação aqui na sua fala de hoje, quando eu pensei, lembrei com a obra que você nos apresenta, né, O Menino do Dedo Verde, também quando você cita o Bruno Bettling. A psicanálise do conto de fadas, que é um clássico para quem é da área de letras e trabalha com literatura infanto-juvenil. Fica a dica aí para os alunos, quem quiser aprofundar, o pessoal do grupo, é uma leitura em que pese a gente não esteja, a maioria aqui, falando de um curso de letras, mas já temos alguns participantes da letras, viu, também agradeço aqui aos mestrandos presentes, alguns que já concluíram o mestrado em educação, em letras, como a Reginete, a Damares, ou estão com mestrado em andamento, como a Doranei, né? Mas a minha não é nenhuma pergunta, tá, Islara? É uma sugestão que eu queria. Como eu pensei na obra da Cora Coralina, O Menino do Dedo Verde, O Menino Verde, e a obra da Coralina, ela também traz esse estranhamento do Menino Verde, né? Isso que você colocou na sua fala em determinados momentos, Islara, sobre confrontar o diferente, né? Então, essa obra, ela, claro, ela nos permite relacionar e a gente pensar também, além da perspectiva que você apresentou muito bem, Islara, da ecocrítica, né, que é importante a gente pensar a relação do homem com a natureza, mas a gente também pensar o dialogismo dessa própria obra, né, e como que ela conversa com outras obras, como com a própria obra da Cora Coralina, que eu fiz uma confusão com a proximidade dos nomes, né, O Menino Verde, que também traz um pouco desse estranhamento, e aí eu queria uma sugestão, se você pensa em outras obras voltadas para o público infanto e juvenil, que a gente poderia pensar na perspectiva da literatura comparada, né? É uma sugestão se essa obra, claro que daria para muitas, eu penso aqui no primeiro momento que todas as obras, de certa forma, de literatura, de autoria indígena, voltada para o público infanto-juvenil, já dialogariam com essa obra, porque está falando com a questão do meio ambiente, uma série de questões relacionadas à natureza, enfim, tem tudo a ver, né? Mas
para além dessas obras de autoria indígena, que tem recentemente tendo um foco muito grande na academia, nos estudos literários, né? Não só a literatura produzida por escritores indígenas, de modo geral, mas também a literatura produzida por escritores indígenas para o público infanto-juvenil, que inclusive eu e a Raquel, a gente pretende investigar ainda mais essa questão. Aqui no estado a gente tem um autor chamado Cristino Wapixana, que é um expoente, é um autor indígena, né, Wapixana, da etnia Wapixana, tem vários livros publicados para o público infanto-juvenil, entre outros, a gente tem aí uma enxurrada recentemente, vamos dizer assim, de uma maneira positiva, né, o Ailton Krenak, que a Raquel recentemente adquiriu algumas obras. A gente tem o próprio Daniel Mukurundu, né, que é um expoente, é um filósofo intelectual e também escreveu várias obras voltadas para o público infantil, entre vários outros autores que estão se tornando expoentes. Mas, para além dessas obras de autoria indígena, Lara, e só para você, como sugestão mesmo, pensando na perspectiva da literatura comparada, se você pensa, assim como a obra da Cora Coralina, que daria para a gente fazer a gente pode propor isso num texto, hein, Lara? Já fica o convite, né? Pegar, até pela proximidade do nome, mas pela questão do verde, pela questão do estranhamento e uma série de outros fatores que a gente pode tentar relacionar essas duas obras. Mas se você pensa, assim, em alguma outra obra que daria um caldo, vamos dizer assim, daria estudos, né, que a gente conseguiria também pensar de modo comparado. Mas eu não vou pedir para você responder agora, como eu disse, é só uma sugestão, eu vou passar para a Raquel, se ela tem alguma consideração a fazer e alguma pergunta, e aí em seguida a gente abre para o público, para os demais também fazerem considerações, e já a gente termina, aguentem mais um pouquinho aí, Raquel. Excelente, Islara, parabéns, muito legal a sua fala, assim. E, assim, a fala da Islara, gente, ilustra muito claramente nosso grupo de pesquisa. A gente trabalha com teoria, mas está ligado à prática. E na sala de aula, em educação do campo, a pegada é bem essa. A gente está tratando teoria, mas o que faz na sala de aula? Como é que isso chega na educação básica? Então, é esse nosso interesse. Como é que o livro, como é que a literatura sai da academia e chega lá para o menino da educação de 2, como a Clara apresentou aqui brilhantemente. Eu amei, assim, pensei no Lobato, não tem como não pensar no Lobato com literatura infantil, pensei em literatura adulta, Onda Verde e tudo, mas eu queria, Clara, que você contasse para a gente mesmo, antes de passar a proposta para todos, como é que essa proposta, como é que o Menino Dedo Verde chegou na educação básica? O que os meninos acharam, quais foram as perguntas? Foi uma leitura tranquila? Você conseguiu aplicar isso em sala de aula mesmo? Logo de cara, como foi? Conta pra gente sua experiência. E depois tá aberta as perguntas. Ok, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer os comentários que eu estou vendo aqui no chat, muito obrigada a todos. E aí, bom, primeiro falando sobre a questão da literatura que você falou, Moema, muito obrigada pelo convite, vamos escrever, porque eu estou gostando muito desses assuntos. E eu pensei na Cora, mas a minha dificuldade é porque eu não consigo encontrar o livro para comprar. Aí, já vou pegar emprestado, então. Mas eu pensei muito nesse livro. Mas está lá em Brasília, quando eu for nas férias, eu te empresto. Tá bom. E eu lembro, sim, de algumas outras obras, mas aqui me vem de cabeça agora, é uma obra brasileira, que eu gosto bastante e ainda pretendo estudá-la também, que é Os Meninos da Rua da Praia, do Sérgio Caparelli. Para mim, é um livro lindíssimo também. Ele trata agora de uma perspectiva que não é mais da criança, mas da tartaruga, e é uma tartaruga que se entristece por estar longe de casa, né? Então, ela tem uma questão ambiental voltada também para essa temática também, e tem temas socioculturais bastante importantes ali também, né? À medida que a tartaruga vai descrevendo, porque ela é uma tartaruga que estava perdida e é encontrada por esses meninos que são amigos. Eles são meninos de rua, e cada um fica com ela durante um tempo para que ela possa ser cuidada, né? E nesse processo ela vai observando o estilo de vida que eles têm, as desestruturas
familiares e econômicas, socioeconômicas também. São meninos que trabalham, né? Que são crianças que não estão na escola, estão trabalhando. Então, tem várias questões ali que são muito importantes, e ele é um livro muito bonito também, né? Essa é uma das possibilidades que eu vejo de fazer essa comparação, Moema, que você menciona. E ainda vou escrever sobre isso também. Vamos, né? Vamos nos juntar novamente. E sobre a sua questão, Raquel, a recepção, eu até iria trazer algumas coisinhas, mas eu não trouxe porque eu não na época eu acabei não sistematizando os dados, né, que eu colhi das minhas investidas com esse livro. Mas, assim, as minhas apresentações, discussões e produções que eu realizei no ensino superior, ela foi extremamente bem recebida. É geral, a aceitação é geral, né? Todos gostam. A maioria dos meus alunos, acho que tirando um ou outro, que já tinham lido, que já conheciam, a maioria conheceu na graduação. Então, a gente está diante de leitores que estão conhecendo essa literatura infantil na idade adulta. Imagina, e já gostando, imagina quando a gente apresenta para crianças, né? Agora, na educação básica, eu tenho alguns alunos que leram e gostaram bastante, mas não são todos, né? Porque aí eu tenho uma problemática lá muito séria, que é a dificuldade deles de ler mesmo, não assim, de gostar de ler. A gente está falando de uma questão de alfabetização. Então, assim, esse livro, apesar dele não ser longo, ele é longo para alguns dos meus alunos, e ele não tem muitos desenhos, né? Ele é um livro infantil que não é repleto de imagens. Então, isso dificulta um pouco. Mas para aqueles que conseguem já ter esse tipo de leitura, que já estão mais amadurecidos nesse ponto, a recepção também é ótima, sabe? Eu tenho uma estratégia que eu tenho tentado manter, é o acesso ao livro, quando eu falo do manusear, né? Então, esse ano que eu fiz, geralmente quando a gente dá livro para eles escolherem, eles vão pelo tamanho. Então, o que eu tenho feito é o seguinte, eu tenho um baú, que eu chamo de baú dos tesouros, que fica na minha sala permanentemente, e eles têm total liberdade para pegar os livros que quiserem e levar para casa. Então, esse tipo de leitura, que às vezes é mais demorada e não se termina na aula, eles pegam, levam para casa, voltam, e aí eu não cobro atividade sobre isso, sabe? Eu simplesmente organizo para que as coisas se mantenham sem estragar e tudo mais, e converso com eles informalmente sobre o que eles têm achado das leituras, né? E eu me lembro de uma das alunas, isso não agora, já tem algum tempo, que gostou, amou, ficou apaixonada pelo livro, inclusive ela quem doou para a escola o livro. Ela chegou a comprar e doar, de tanto que gostou. Então, assim, as experiências, por enquanto, elas têm sido muito boas, sabe? A aceitação e a compreensão dos assuntos, eles têm me dado bons retornos. Obrigada, Islara. E excelente a proposta, né? Ela apresentou algumas possibilidades de trabalho com o livro. A Ângela comentou dos bosques papagaios, de repente uma atividade no bosque papagaios aqui. Então, para a gente pensar em possibilidade de trabalhar literatura. Literatura para além da sala de aula. Perfeito. Gente, alguém tem perguntas? A Deonice levantou a mãozinha no meio da apresentação. Dúvidas, Deonice? Foi sem querer? Alguém queria falar para falar alguma coisa para a Islara? Os alunos aqui parabenizando a Islara pelo chat. Márcia gostou bastante. E a gente podia pensar em propostas pedagógicas, né? Para aplicar nas disciplinas. Ter próximo semestre metodologia, já de ensino. Quem sabe? Partir do menino do dedo verde. Islara, se puder compartilhar depois os slides conosco no nosso grupo do WhatsApp, por gentileza, tá? Nossos alunos estão caladinhos aí, mas eu tenho certeza que foi muito importante para a formação deles a sua fala. Hoje a gente também conta com a participação da professora Thais, né?
da UFRA, da Universidade Federal Rural do Amazonas, né, que é lá no Pará. O seu campus é Tomé Açu, né, Thaís? Se estiver me escutando. Estou escutando. Bem-vinda! Fala conosco um pouquinho. Poxa, que alegria poder participar. Outro encontro que foi presencial, eu não pude, né? Aí estou aqui, distante, mas no norte, né? E aí as nossas universidades dialogam, porque eu sou da UFRA, que é a Universidade Rural, né? Tem essa tradição agrária, e sempre que possível a gente buscar uma leitura com vistas a alcançar, né, aspectos da natureza, os alunos se sentem muito mais partícipes, sabe? Eu achei assim barato, Lara, parabéns a tua apresentação. É muito, muito significativo. E aí, Lara, eu partilho contigo também uma angústia. Os meus alunos não gostam de ler, sabe? Nós temos uma realidade que é assim, a nossa nota de corte é muito baixa, então, letras, nós somos aqui letras libras e letras português. É a segunda, terceira opção do aluno, sabe? Então, ele chega no primeiro dia de aula, ele diz, olha, eu estou aqui porque eu não passei em veterinária, eu estou aqui porque eu não passei em agronomia, sabe? Alguns, felizmente, nós conseguimos conquistar, alunos que depois dizem, poxa, me apaixonei pelo curso. Outros não, outros estão ali porque foi o curso que passaram, sabe? E aí, de repente, a gente vê numa proposta dessa, uma proposta de conquista, né? Porque, sobretudo, a literatura infanto-juvenil, ela cumpre esse papel, né? É uma literatura infanto-juvenil, mas que cativa adultos, porque realmente são temáticas que nos tocam, né? E aí, se a gente tem criança em casa, e mais ainda, te pensa em mil coisas, né? Então, eu acho que surgiram muitas ideias aqui para a gente, para os alunos, né? Parabéns. Obrigada, Thaís. Muito obrigada mesmo por estar conosco, participar. Temos que concretizar a nossa atividade aí com seus alunos. Sim, de antemão, eu vou aproveitar que a gente já tem um cronograma do grupo, eu não sei se você já estava, mas eu vou postar lá novamente. Eu e a Raquel, a gente mexeu já em uma data de agosto, mas já está confirmada no dia 18 de agosto, né, Raquel? 18? Me corrija. 18 de agosto, nós vamos fazer uma oficina também pelo Meet sobre letramento literário. Dessa vez, eu e a Raquel. Se por acaso coincidir com as suas aulas ou não coincidir, pense numa data que seja boa para você, Thaís, que aí a gente se dispõe a reproduzir essa oficina para os seus alunos, ou se eles não puderem estar conosco no dia 18. Sim, é só me lembra o horário, Raquel? Mas pode falar, Thaís, desculpa. Se não der certo no dia 18, a gente marca depois. Era isso que eu queria falar. Isso, ótimo. Combinado. Tá bom? Combinado, era isso. Mais alguém gostaria de falar, fazer algum comentário? Islara leu aí, os comentários no chat são muitos, nossos alunos, o Márcio aí falando, que vai ter que sair, mas gostou bastante. Dia 18, 4 da tarde, horário de Brasília, 3 da tarde, horário de Boa Vista. Isso, anotem aí, então, e que aí a gente já também, já chegando ao finalmente, com a nossa próxima atividade, que é dia 18 de agosto, 4 horas horário de Brasília, 3 horas horário de Boa Vista, que será uma oficina sobre letramento literário e formação de professores, que eu e a Raquel nós estamos preparando, inclusive para um evento, e nós vamos fazer antes essa atividade com o grupo, esperamos também poder realizar essa oficina em breve com os alunos da professora Thaís, enfim, Islara, tenho certeza que estará conosco também. Então, no dia 18 de agosto é o nosso próximo encontro, a gente vai divulgar e publicizar, vai ser pelo Meet, né, Raquel? Então, vai dar para todos participarem. Hoje a gente teve aí pessoas de diferentes lugares e regiões do país, então agradeço muito mesmo. Agradeço sobretudo aos alunos, né, que é um dos motivos de nós estarmos aqui, os nossos alunos, claro, mas para além dos nossos alunos, a gente também tem a comunidade, porque como disse, transformamos as reuniões do nosso grupo de pesquisa, recepção da literatura infanto-juvenil e práticas sociais do letramento literário, para um projeto de extensão,
intitulado Letramento Literário, Formação de Professores, aliás, Letramento Decolonial, Formação de Professores e Recepção da Literatura. Então, juntamos todos os membros do grupo, ao final, terão certificado de participação do projeto de extensão, mas, além do grupo, a comunidade em geral sempre está convidada para nossas atividades. Hoje a gente teve a Reginete, que eu não sei se ela ainda está conosco, mas ela é professora lá em Rorainópolis, trabalha com formação continuada de professores num lugar chamado Baixo Rio Branco, que é de dificílimo acesso, Lara, tem que pegar barco para ir para lá. Então, muito importante a participação, muitas horas de barco, para ela fazer formação com esses professores. Ela mora na cidade, mas ela trabalha num setor dentro da Secretaria Municipal, específico para a educação do campo, então ela faz formação continuada com esses professores lá do Baixo Rio Branco, que é tipo 8 horas de barco, sabe? Eles ficam bem isolados, trabalham com classes seriadas, e eu fiz uma formação recentemente em Rorainópolis com eles, e a gente pretende expandir, né, e tocar, né, Islara, nessas questões que você colocou hoje, que são muito importantes para a gente da educação do campo. Eu sei que você fez uma apresentação muito especial para nós, para o nosso público de professores que estão em formação na educação do campo, então foi muito, muito boa a obra, muito assertiva a escolha. Nós só temos a agradecer, né, o momento de partilha das nossas experiências, das nossas produções. O grupo e o projeto, de certa forma, também servem para a gente partilhar o que nós estamos produzindo, pensando, e em breve terão outras. A gente vai mandar o cronograma novamente das atividades. Setembro já está confirmado também, outubro e novembro, sempre uma atividade por mês. Então, ainda esse ano teremos mais 4 atividades. Aí já adianto que em agosto é dia 18 de agosto, setembro é no dia 11 de setembro, que vai cair no dia do meu aniversário, então eu lembro. Mas eu vou passar para vocês bem definidinho o nome e os convidados que já estão definidos, né, Raquel? Por mim é isso. Islara, se quiser fazer mais algum comentário. A Ednete levantou a mão, queria fazer alguma pergunta, Ednete? Oi, professora, boa tarde. Eu gostaria de compartilhar uma experiência. Não estamos te Tá ouvindo. bem baixinho. Tenta de novo. Oi, boa tarde. Ednete, o áudio foi embora. Se você conseguir, escreve no chat para a gente lê aqui para a Islara. Enquanto isso, eu vou só fazer os agradecimentos, né? Mais uma vez, eu agradeço muito pela presença de todos aqui, que estiveram até conosco até agora, né? Eu falei bastante hoje. Muito obrigada, Raquel, Moema, pela mediação, pela recepção e pela parceria de sempre, ainda mais com a questão da energia, porque toda vez que a gente vai apresentar algum evento, né, Moema, está sempre acontecendo. Agora que eu estou conseguindo entrar nos eixos de novo, mas tudo bem, faz parte. E muito obrigada, professora Thaís, espero que a gente se encontre mais vezes nas atividades do grupo. Eu acho que a Ednete ficou sem sinal, Islara. Depois a gente repassa para você qualquer comentário, qualquer dúvida dela. Tá bom. Tá bom? Ok. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Todo mundo está convidado para a próxima atividade, dia 18 de agosto, 3 da tarde, horário aqui de Boa Vista, 4 da tarde, horário de Brasília. E muito obrigada, Moema, pelo papo, pela conversa toda aqui. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Vamos tirar um recesso em julho, né? Que nós merecemos. Obrigada, Augustiana. Você também participou. Olha,